Os melhores palpites, as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sabadão, dia 27 de dezembro, e a gente tem 9 jogos pela rodada. Eu analisei todos eles, vou te passar uma análise, um palpite. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, ontem foi mais uma rodada de forra aqui no canal, tá? Ontem foi mais um dia com 9 jogos e a gente acertou a maioria das entradas. Saímos aí com 6 acertos e apenas 3 errinhos na rodada de ontem. E hoje, bora buscar essa gabaritada nos 9 jogos do sabadão. E ó, pra você que gosta de palpite em jogador, múltipla e bingo, incluindo a minha dica do dia, eu vou soltar tudo de graça pra vocês no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. E galera, falando então sobre o primeiro jogo entre Dallas Mavericks e Sacramento Kings, o jogo acontece no Golden One Center, mas o momento coletivo pesa muito mais do que o mando de quadra, tá? O Sacramento Kings vive aí uma fase crítica, com 10 derrotas nos últimos 12 jogos, além de uma defesa extremamente frágil, sendo o pior time da NBA em conversão de arremessos, tá? E galera, mesmo quando pontua, o Kings não consegue sustentar a intensidade defensiva e chega hoje severamente desfalcado, sem Domantas Sabonis, sem Zach LaVine, sem Keegan Murray. Já do outro lado, o Dallas Mavericks, mesmo com uma campanha ruim fora de casa, apresenta números defensivos muito sólidos no perímetro, liderando a liga em menor aproveitamento de 3 pontos permitidos. E o histórico recente do confronto favorece o Dallas e o cenário geral é muito mais uma leitura contra o Kings do que uma confiança absoluta no Mavs, tá? Então, meu palpite para esse jogo entre dois times que não vem tão bem é no time que tá ganhando pontos. E vai ser Dallas Mavericks mais 3.5. Time de Dallas pode perder por até 3 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Dallas Mavericks aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para análise do segundo jogo da rodada, o confronto Phoenix Suns contra New Orleans Pelicans. E galera, o duelo de hoje é no Smooth King Center, tá? E tende a ser bem mais equilibrado do que o primeiro encontro recente. O New Orleans Pelicans vem aí de 5 vitórias nos últimos 7 jogos, mostrando uma evolução clara, mesmo mantendo números defensivos muito frágeis aí ao longo da temporada, tá? E no último confronto entre eles, o Pelicans chegou a liderar o jogo, mesmo arremessando apenas 20% do perímetro, o que indica espaço aí para uma regressão positiva. Já o Phoenix Suns vive um bom momento, mas chega como visitante em uma situação historicamente complicada contra o handicap, tá? Além disso, há dúvidas importantes na rotação, enquanto o Pelicans costuma competir bem em casa em jogos de back-to-back. Hoje a linha tá bem esticada, então cria uma excelente margem aqui pro lado da casa e eu vou com o Pelicans no super papel de azarão, tá? Jogando em casa tem tudo para manter o jogo competitivo. E o meu palpite aqui então vai ser New Orleans Pelicans mais 9.5, ou seja, eu confio no Pelicans para perder por no máximo 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o New Orleans Pelicans aqui e bora analisar o terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o jogo Denver Nuggets contra Orlando Magic. E mesmo fora de casa, o Denver Nuggets chega em uma clara vantagem aqui, tá? Já que são 24 vitórias nos últimos 33 jogos, liderando a liga em pontos por jogo e em aproveitamentos de arremesso, tá? Nikola Jokic segue como grande motor ofensivo, né? Um candidato a MVP, enquanto o Jamal Murray mantém um alto nível de produção. Já o Orlando Magic chega desgastado no segundo jogo de back-to-back e muito desfalcado, tá? Sem peças fundamentais da rotação. E galera, o Orlando Magic já mostrou dificuldades ofensivas em momentos-chave aí, e isso tende a se agravar contra o ataque mais eficiente
eficiente da liga. E o Denver Nuggets, pessoal, já venceu esse confronto recentemente com muita autoridade. Então, sem muitas dúvidas aqui, eu vou no melhor time do confronto e o meu palpite vai ser, então, Denver Nuggets para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do time de Denver e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora vamos seguir falando de Indiana Pacers contra Miami Heat. E rapaziada, o cenário de hoje é pesado pro lado do Indiana Pacers, tá? Que perdeu 9 dos últimos 11 jogos e vem de uma derrota dura, sofrendo 140 pontos aí. E mesmo começando bem as partidas recentes, o Pacers não sustenta intensidade defensiva e segue extremamente desfalcado sem Haliburton, o que compromete a criação e o controle de ritmo, tá? Já o Miami Heat também não vive uma grande fase, mas respondeu bem com uma vitória importante fora de casa e mostrou organização defensiva e crescimento nos momentos decisivos pelo último jogo, tá? E galera, o histórico favorece o Miami contra equipes em baixa e o contexto emocional pesa muito contra o Indiana, que tá totalmente perdido. E é por isso então que meu palpite para hoje, para esse jogo, vai ser Miami Heat menos 4.5, ou seja, eu vou com o Miami Heat para vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Miami Heat aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar de Utah Jazz contra San Antonio Spurs. Pessoal, o San Antonio Spurs vive aí uma excelente fase com 12 vitórias nos últimos 15 jogos, além de uma atuação dominante no Natal em cima do Thunder, tá? É um time muito consistente aí, confiante, muito forte defensivamente. Porém, o handicap aqui está extremamente alto, enquanto o Utah Jazz vem embalado por uma vitória ofensiva muito forte, anotando 131 pontos e mostrou uma capacidade real de pontuar em volume alto, tá? Além disso, há gerenciamento claro de minutos do lado do San Antonio Spurs, o que abre um espaço para um famoso back cover aí no fim, tá? Ou seja, para o Utah se manter pelo menos dentro da linha, que tá mais de 20 pontos, é muito alto. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Utah Jazz mais 20.5. O time de Utah pode perder por até 20 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Utah Jazz aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora bora analisar o próximo confronto da rodada, mas antes eu quero te lembrar que se você ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal, já faz isso aí, é um clique, é de graça pra você e me ajuda muito, beleza? Também não esquece de deixar aquele comentário e ativar o sininho pra não perder nada, porque todo dia tem análise por aqui. Galera, então vamos falar de New York Knicks contra Atlanta Hawks. O New York Knicks que vive aí um momento extremamente sólido, com 20 vitórias nos últimos 26 jogos, um ataque eficiente e uma defesa que domina o rebote defensivo. A gente tem Jalen Brunson e Karl Anthony Towns comandando um time muito confiável contra equipes de campanha negativa. Já o Atlanta Hawks atravessa uma forte queda, perdeu 9 dos últimos 11 jogos e vem falhando repetidamente contra o handicap. E mesmo com bons números de assistência, a defesa não sustenta e o momento emocional é claramente negativo. Então, meu palpite para esse jogo vai ser New York Knicks menos 2.5, ou seja, eu vou com o time de Nova York para vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o New York Knicks aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai falar de Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. E eu vou soltar uma entrada certeira para esse jogo lá no meu grupo gratuito. Tem o primeiro link aqui da descrição, então entra lá para não perder nenhuma entrada de hoje. E galera, o Milwaukee Bucks vive aí o seu pior momento da temporada, sem Giannis Antetokounmpo, vindo de uma derrota pesada e mostrando uma enorme dificuldade para sustentar o ritmo, especialmente fora de casa e em back-to-back. A confiança tá baixa e o desempenho coletivo despencou. Já do outro lado, o Chicago Bulls venceu 6 dos últimos 7 jogos e está em uma sequência forte, onde mostrou muita maturidade defensiva nos momentos decisivos, tá? Com o elenco completo e o mando de quadra, o Bulls aparece como o lado mais confiável no confronto. E o meu palpite para esse jogo, então, vai ser Chicago Bulls para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com o Chicago Bulls para vencer aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá!
E galera, agora a gente vai falar de Cleveland Cavaliers contra Houston Rockets. E pessoal, o Cleveland Cavaliers vem aí sofrendo com colapsos mentais recorrentes, tá? Perdeu 9 dos últimos 14 jogos e desperdiçou vantagens enormes recentemente, inclusive no Natal, onde mesmo com boas atuações individuais, o time não conseguiu fechar os jogos, tá? E galera, o Houston Rockets respondeu aí muito bem com uma vitória dominante sobre os Lakers na rodada de Natal, impondo uma defesa muito forte no segundo tempo. E galera, o histórico recente favorece o Houston nesse matchup, tá? E o momento emocional pesa a favor do time da casa. Então hoje eu vou com eles aqui sem dúvida alguma e o meu palpite vai ser Houston Rockets para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Houston Rockets aqui e bora analisar o próximo confronto de hoje. Bora lá! E agora indo então para a última análise do dia de hoje, mais palpite você vai encontrar de graça lá no grupo, beleza? E também se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Galera, falando de Brooklyn Nets contra Minnesota Timberwolves, o Brooklyn Nets vive aí o seu melhor momento da temporada, com 6 vitórias nos últimos 9 jogos, competindo muito bem fora de casa e cobrindo handicaps largos como azarão, tá? E galera, o time mostrou muita maturidade defensiva e controle de ritmo contra o 76ers. Já o Minnesota Timberwolves também é favorito, mas vem de um jogo extremamente desgastante, decidido na prorrogação, além de entregar dúvidas importantes no elenco. E galera, mesmo controlando o jogo, o Minnesota nem sempre converte isso em margens largas de vantagem, tá? Então hoje eu vou buscar o Nets aqui, o Minnesota não é aquele time que costuma de vencer de 15, 20 pontos nessa temporada, e eu vou com o Brooklyn Nets para se apoiar nesse handicap positivo. Então o meu palpite aqui vai ser Brooklyn Nets mais 14,5. Ou seja, eu vou com o Nets que pode perder por no máximo 14 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Brooklyn Nets aqui e bora finalizando das nossas análises, galera. Lembrando que mais palpite, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui na descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, então vou finalizando por aqui, se gostou não esquece de deixar aquele like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem muita análise por aqui. Galera, então muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!